Olá, meus amados, o meu bom dia a você, o meu abraço. Hoje, 3 de março de 2025, segunda-feira. Vamos aqui continuar nossa meditação na palavra de Deus. Eu quero te abençoar hoje. Amém? Que Deus te encontre em paz nesse dia aí tão gracioso. Vamos aqui ao texto. Nosso texto de hoje é Isaías, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigar os homens, mas ainda fatigais o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Você sabe que o profeta Isaías está aí falando para o povo de Judá, trazendo a revelação de Deus. Mas a profecia, ela cumpre o seu momento histórico naquele momento, e ela também aponta para frente, para a história, porque Deus é partícipe da história. Quem pensa que Deus está fora da história está enganado. A história existe por causa de Deus, tá certo? A humanidade existe por causa de Deus, e a história vai sendo contada e Deus também está tomando conhecimento dela. E no caso aqui, ele vai falar ao profeta, trazendo orientações. Vamos ver aqui o texto, aprender com o texto, para que nós possamos ser aí agraciados e abençoados pela palavra do Senhor. Amém? O versículo 13 começa dizendo assim: Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. O profeta, ele está falando e deixa bem claro aqui que a revelação é para o povo escolhido por Deus, para ajudar nesse contexto, representando Israel. E quando ele diz casa de Davi, essa casa que representa a descendência de Davi, é a história de Israel sendo contada. E aqui o profeta está falando para Acais essa condição. Está chamando a atenção, mandando ouvir. Escuta aí, o rei Acais. É ouvir, né? Escutar. Amém? Então, esse escutar de Deus é prestar atenção no que Deus está falando. Amém? Não é só ouvir, não. É prestar atenção no que Deus está falando. Então, ele chama a atenção dizendo que a palavra é para o povo de Deus. Essa descendência de Davi, essa casa de Davi, que Deus fez uma promessa que permaneceria aí e está até hoje mesmo. Então Acais, ele estava assim, com um certo medo, tá certo? Porque no versículo anterior, se você está acompanhando, ele disse que não tentaria a Deus. Na realidade, ele estava com uma desconfiança, estava com um certo medo, porque Davi confiou plenamente em Deus. Por isso que o profeta chama a atenção. Ei, rei Acais, tu é casa de Davi, rapaz, confia em Deus, tu tá aí com esse negócio, a palavra é para vocês, tá certo? E naquele contexto, mas também apontando para nós. Aí o texto do versículo 13 vai dizer assim: acaso não vos basta fatigardes os homens? Quando o profeta está dizendo isso, é porque a posição do rei está cansando a população. O rei estava meio ali inseguro naquilo que ele tinha que fazer, as decisões que tinha que tomar e tal. Então isso está fatigando. E aí o profeta questiona isso pela revelação de Deus, dizendo assim: não basta fatigar os homens, porque ele está cansando o povo com a sua condição, com as suas posições. Ele vai trazendo assim desgaste. Quando um líder não está bem posicionado, ele vai desgastando a população, que possamos dizer nós, o Brasil, né? Nosso líder aí é uma verdadeira perversão e nós estamos perdidos. Mas Deus é bom, porque ele continua falando, está falando inclusive hoje, tá certo? E aí também, além de fatigar os homens, vai dizer assim: mas ainda fatigais o meu Deus. Então o profeta diz: olha, quando o profeta diz o meu Deus, a gente pode entender, ele está afirmando, é Deus que está falando. Isaías não está inventando uma coisa. Então, quando ele diz meu Deus, esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que está falando através de mim, profeta Isaías no caso aqui. Então, essa expressão, ela vai caracterizar essa ação de Deus através do profeta para mostrar a sua revelação de como Acai estava ali com uma certa incredulidade e nisso, nessa sua incredulidade, ele estava aí fatigando Deus. Não é que Deus se canse.
Deus é longânime e não se cansa, é o Deus eterno. Mas a linguagem do profeta é para que ele possa entender que além dele estar cansando o povo, também Deus não está gostando muito dessa situação, não. Tá certo? E o profeta diz, o meu Deus, porque ele tem a consciência de que é Deus que está falando, está querendo deixar bem claro para o profeta. Por isso também eu quero dizer, deixar bem claro para você hoje, Deus está falando contigo. Amém? Através da sua palavra. Eu quero que você entenda isso, tá certo? A falta de confiança em Deus, essa confiança de fé, é a confiança que crê, acredita plenamente, tá certo? Como Davi acreditou e sempre colocava Deus nas suas ações. Essa falta de confiança em Deus, ela desagrada a Deus e ela fatiga Deus, ela cansa Deus. Não é que Deus fique cansado, é que Deus não gosta, tá certo? Então, que você possa entender, para que você não esteja aí se encontre desagradando a Deus. Acais, como líder, estava desagradando a Deus. E o profeta é levantado. Eu já disse a você que no nosso Brasil, o nosso presidente também desagrada a Deus. E tem profeta de Deus levantado. Eu, vários outros, orando, abençoando. Todo aquele que crê em Jesus Cristo está abençoando o Brasil. E Deus vai dar um jeito no Brasil, tá certo? Através das pessoas honestas, tá bom? Vamos lá ao versículo 14, que ele vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha, Acais, o profeta tinha dito a ele: Acais, pede um sinal, se tu está duvidando dessas coisas, pede um sinal. E Acais tinha dito: não vou pedir, não tentarei Deus, né? É o versículo de ontem, tá bom? Então, como Acais não pediu, Deus está dizendo: eu mesmo vou dar um sinal, para que você possa acreditar, para que você possa entender. Então, mesmo sem Acais ele pedir um sinal a Deus, Deus está dizendo aqui: eu vou dar um sinal a Acais. Então não está querendo, mas eu vou dar. Porque Deus é soberano. Amém? Ele nos dá a oportunidade de crer, de confiar. E quando não confiam, ele vai dizer: olha, é assim. Eu vou mostrar para vocês porque é Deus. E aí o texto vai continuar dizendo no versículo 14, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ora, essa profecia, no contexto de Judá, Isaías está dizendo: olha, a virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. Ele depois vai descrever no final desse versículo quem é esse filho, que nós já até sabemos. Mas assim, quando o profeta está dizendo, é porque nascerá um. Isso é a promessa do Messias, tá certo? Isso é a primazia de Deus, a soberania de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, o poder de Deus, assim, falando através do profeta, trazendo essa promessa já do Messias. Amém? Do Salvador, do Redentor. Porque o povo estava perdido, ia continuar perdido, porque Deus já sabe de antemão. E ele já está falando através do profeta: eu vou dar um sinal. Claro que essa virgem que concebeu, não concebeu no tempo de Acais, mas o profeta está falando, e essa profecia aqui, nesse momento, é para futuro. Então, através do profeta, está aqui anunciado o nascimento do Messias. E o texto vai dizer assim: e lhe chamará Emanuel. Olha, a presença de Deus em Israel, naquele contexto, ele se manifestava através do profeta, pela palavra profética, para corrigir, ensinar ou orientar o povo de alguma forma, ou então se manifestava para apresentar sua glória e o povo se alegrar mesmo, tá certo? Mas aqui, quando ele diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Emanuel significa Deus conosco. O profeta está dizendo: Deus vai vir um momento que Deus vai estar plenamente presente. É isso que o profeta está falando para Acais. Esse Deus que eles estavam e tinham confiança e sabia que é real, mas se manifestava em situações, ele aqui agora está dizendo que vai ter esse sinal, é que Deus vai estar presente conosco através da concepção de uma virgem que dará luz ao Messias. Amém? Então, eu quero chamar a sua atenção para isso, para que a gente possa entender essas coisas. Deus continua falando. A Virgem já concebeu, tá certo? É Jesus Cristo, nasceu. Então, essa profecia foi cumprida no nascimento de Jesus. Amém? Deixa eu ler aqui Mateus 1, 22, 23, só para a gente compreender como a predição da profecia lá, ora, 700 anos antes de Jesus nascer. Isso é muito gracioso, né? E aí o Messias nasce. Está aqui Mateus 1, 22, 23, diz assim:
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E aqui o texto está dizendo que, traduzido, é Deus conosco. Então aqui em Isaías é a promessa do Messias que viria, é a presença de Deus conosco. Olha, isso é muito gracioso, porque Cristo veio à terra. Cristo é Deus, é a presença de Deus na terra, no meio dos homens. Pregou, ensinou, falou. Naquele contexto, o profeta estava falando para Judá, e algumas coisas iriam acontecer com Judá. E realmente, de fato, aconteceram. Mas aqui está já a profecia do nascimento do Messias, e o Messias já veio. E ele vai voltar. A Bíblia garante isso. E ele não vai voltar mais para morrer de novo, não. Vai voltar para julgar. Você precisa compreender isso a partir de então. Agora, nesse momento, assim como Acais precisava crer em Deus naquele instante, ter a confiança segura da sua fé em Deus, é a mesma coisa hoje. Você precisa ter uma confiança segura na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Porque esse texto de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, é a profecia da vinda do Emanuel, da presença de Deus, do Deus conosco, a presença do Senhor conosco. Amém? Deus te abençoe, te dê aí uma boa segunda-feira. Essa segunda-feira aí de carnaval, né, que o pessoal fica meio perdido aí, meio atônico com essa situação de devaneio, uma espiritualidade vazia sem Deus, e a pessoa busca preencher esse vazio com muitas coisas, às vezes com droga, com prostituição, com mentiras, com tudo que está aí nesse mundão, mas que Deus possa te abençoar. A você que foi encontrado por essa palavra, você também seja encontrado por Jesus, ele revele-se a ti. Ele falou ao profeta, através do profeta ao rei Acais. E essa profecia se cumpre, nós já compreendemos que Jesus já veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Portanto, querida, a palavra de Deus para nós, atualíssima, tá certo? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A presença de Deus hoje é pelo Espírito Santo, tá certo? Naquele que crê. Que você possa ter fé em Jesus. Não seja um Acais na vida. O Acais não estava com tanta fé em Deus naquele momento, não, tá certo? Então que você seja uma pessoa de fé em Cristo. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa segunda-feira. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, a tua vida, abençoe o Brasil. Em nome de Jesus. Amém e amém.